A gente veio aqui na Max Milhas falar com o Max, CEO e fundador de uma das maiores startups do Brasil. A Max Milhas é uma plataforma que te ajuda a comprar passagens aéreas mais baratas. É isso que a gente faz. Como que a gente faz isso? A gente tem pessoas que querem vender suas milhas que colocaram à venda. Então você quer vender suas milhas, pode ir lá na Max Milhas, cadastra. Você escolhe o valor que você quer vender, você vê o ranking dos outros vendedores, colocou à venda, disponibilizou a venda. Aí a gente desenvolveu um sistema, um software que faz a pesquisa comparativa dos voos, mostrando em dinheiro e em milhas. Tem uma coisa que pra nós, a gente, tu sabe, tá lá no extremo sul, em uma cidade de 35 mil habitantes, onde o coração dela é o turismo, né? 90% do PIB de Gramado é o turismo, e a gente está tentando trazer uma outra ideia que BH tem muito bem. Que é ter um vale, cara. Hoje vocês têm o St. Peter Valley e uma série de startups aí que estão em destaque, elas são de BH. Muda muito tu começar um negócio em um polo como BH ou não? Cara, eu acho que faz diferença. O St. Peter Valley ficou uma coisa bem legal. Algumas startups começaram isso há alguns anos atrás, nem startups, fundadores de startups, né? E algumas pessoas então começaram a movimentar isso e o ecossistema foi naturalmente. Então, ou seja, não é uma coisa, não tem um presidente do São Pedro Vale, entendeu? Assim, o ecossistema vai, e ele ajuda muito. A Max Milhas, quando começou, estava começando esse ecossistema, então a gente foi muito ajudado e hoje ajuda muito outras empresas, conversando com desafios que acontecem, né? Também, assim, servindo como exemplo também, mas não só isso, realmente tratando alguns problemas em conjunto. E Belo Horizonte tem isso, as pessoas são um pouco mais próximas, sabe? Menos que a competição, assim, cara. Então, assim, a gente, de vez em quando eu tô com um problema aqui de implementar um sistema de gestão, OKR, utiliza ou não utiliza. Eu vou lá e mando num grupo de startups, quem tá utilizando, fazer um benchmark aí, eu vou lá e vejo como que eles fazem. E vice-versa, muita gente vem aqui conhecer nosso atendimento, que a gente tem um reclame aqui, bom, cara, como que vocês tratam, qual que é a lógica. Então isso é muito legal, assim, eu acho que ajuda muito e até ajuda a trazer funcionários. E chegou num certo momento que muitas pessoas, hoje a Max Milhas já começou a ficar mais conhecida, as pessoas vêm talvez conhecendo a Max Milhas, mas uns 2, 3 anos atrás, a pessoa ouviu falar do São Pedro Vale, aí ela entra para conhecer sobre startups em Belo Horizonte e Max Milhas é uma delas, e ele chega na Max Milhas assim e se candidata na vaga. Olha que legal. Muito legal. Cara, tem um outro detalhe na história de vocês que eu acho muito bacana, voltando à humanização. A gente vai acompanhando uma série de startups que tem lá, cara, tecnologia. E hoje eu fiz a mesma pergunta pro Peçanha. Tecnologia é meio ou é produto? E no caso do Peçanha, tecnologia é meio. Porque até a área de desenvolvimento deles ela é relativamente muito pequena para a estrutura da empresa. E aqui na Max Milhas, cara, tecnologia é o produto ou ela é meio? Não sei se é produto ou meio. O produto sai da tecnologia, né? Ela é meio para fazer esse produto. Eu acho que a tecnologia, sim, para a gente é crucial. É uma empresa que usa tecnologia para criar esse diferencial competitivo no mercado, para agregar valor para o consumidor, porque sem tecnologia não conseguiria esses preços bons, essa integração toda que tem para trazer o preço na hora, para poder comparar. Eu falo que ela assim, fosse talvez fosse o motor ali que está bombando, que faz o negócio crescer rápido, você não consegue andar nessa velocidade, né? Sem a tecnologia não seria um tanto de barca-remo aqui, você não vai conseguir chegar na África nunca com barca-remo. Então é o que coloca motor no negócio e faz crescer. Então é crucial, só que eu não acho que isso foi uma reflexão interessante. Chegou um certo momento que a gente falou, cara, não, a gente pode ser uma empresa que utiliza tecnologia, mas não é uma empresa de tecnologia em si, a gente é uma empresa de turismo, porque o nosso foco é fazer as pessoas viajarem. A tecnologia, então, respondendo, seria o meio, né? Então, de fazer isso acontecer. O produto depende muito dela, sim, mas é uma empresa de turismo. A gente teve essa reflexão depois de 1, 2 anos de empresa. Falei, cara, a empresa de turismo, a empatia, se colocar no lugar do outro que está viajando, entender do dilema dele. Por isso que todo mundo da Max Milhas ganha 20 mil milhas para viajar nas férias. Legal, cara. Porque o cara tem que entender, tem gente que veio trabalhar aqui que nunca tinha viajado de avião. Então você tem que entender qual que é o dilema, como que é estar no aeroporto, aquela frio na barriga vai dar algum problema no meu voo, não vai dar um problema no meu voo, vai ter atraso, não vai ter atraso. Então acho que esse entendimento de entender o propósito da empresa, entender que a tecnologia vai impulsionar esse propósito é importante. Talvez é esse que é o caminho que você estava pegando no começo. Cara, e uma dúvida até porque a minha família ela vem do turismo, né? A gente historicamente tem alguns eventos de turismo e o turismo ele sempre foi uma indústria muito tradicional, assim. Até se tu vai analisar o conceito de turismo como um todo, tu tem agência, tu tem operador, tu tem consolidadora, tu tem N players de mercado. A gente conhece histórias de grandes players aí como a Nascimento Turismo que quebra do dia para a noite em função do problema dessa cadeia, e vocês foram meio que na contramão disso, porque vocês fazem literalmente uma ligação companhia aérea
consumidor final, e vocês estão no meio disso. Como que é para uma startup estar numa indústria tão tradicional? É bem interessante essa pergunta, porque a gente acho que conseguiu inovar nesse mercado porque não era desse mercado. Porque quem é desse mercado fica amarrado ali, né, no mercado tradicional mesmo, de poucos players, de muitas, o que pode fazer, o que não pode fazer, né, de muita coisa assim. E a gente começou de forma despretensiosa, eu querendo viajar, pensei nessa solução. A gente nunca foi tão inserido, a gente não se inseriu tanto nesse mercado assim, sabe? De conversar com todos os players de turismo, a gente talvez está mais conversando com startups de tecnologia do que com empresas de turismo, é engraçado, né? Os benchmarks, etc, são mais talvez no meio de startups do que empresas de turismo. Lógico que tem um relacionamento com quem a gente tem que ter, né? Companhia aérea, né? Programa de fidelidade, etc. E eu acho que é um mercado, somente assim, vamos falar de passagens aéreas, difícil de inovar, porque são poucas companhias aéreas e te amarra. Já hotel é um pouco diferente, são muitos hotéis, então você vê mais inovação. No hotel você vê várias coisas diferentes surgindo ao longo do tempo. Não só aqueles grandes, Booking, Airbnb. Se você estudar um pouco mais, você vai ver um tanto de outras coisas diferentes que existem legais, tá? Que nem todo mundo conhece. Passagem aérea você não encontra. Eu acho que o Max Milhas conseguiu criar porque a gente simplesmente focou no consumidor, ignorou um pouco das regras que a gente talvez nem sabia de tanto dessas regras. Foi uma ignorância que foi positiva, que fez a gente criar um negócio que agrega valor para o consumidor, que depois de um tempo a companhia começa a enxergar, opa, peraí, agrega valor para o consumidor. Tudo bem, incomoda um pouco porque, pô, não tá seguindo o meu canal tradicional aqui de distribuição, mas, cara, do outro lado eu estou trazendo novos passageiros que não viajariam. Então gera um dilema para a companhia aérea, mas algumas delas já começam a enxergar o lado positivo disso, outras se abraçam no lado negativo, é mais difícil de convencer. Mas, querendo ou não, conseguimos criar um negócio totalmente novo, que agregou mais de 2 milhões de passagens vendidas, ou seja, muita gente conseguiu viajar. Caramba, 2 milhões? Por causa dessa solução que veio realmente de uma forma muito disruptiva no mercado, né? Há quanto tempo a Max Milhas existe oficialmente? Tem uns 5 anos e meio quase, né? 2 milhões de passagens. Cara, é muita coisa. Eu tenho sempre uma dúvida que é em relação hoje ao maior time de operação dentro de uma startup. E a gente sempre acaba batendo naquela, atendimento. É diferente na Max Milhas ou não? Atendimento atendimento e operações, gente. Hoje é integrado, esse é o maior time. É mais ou menos assim, normalmente metade é isso, 30% tecnologia e os 20% aí vai financeiro, RH, marketing. Normalmente, hoje está até 60%, um pouco mais atendimento. Isso varia ao longo do tempo, mas a meta é mais ou menos assim, metade atendimento e operações. Tem alguma dica, assim, voltando lá no início, quando tu começou, porque começar é muito difícil, né, cara? Claro que agora, quando traça uma trajetória como a tua, é fácil olhar pra trás, mas tem algum ponto que foi muito crucial, assim, cara? Eu já ouço muita gente falando, cara, o meu negócio mudou quando eu entendi o que retenção de cliente era, porque normalmente a gente vai em vendas, marketing manda pra vendas. Tem alguma coisa, olhando pra trás, toda essa tua trajetória, de ter começado lá atrás, 3 pessoas, cara, que tu diz, meu, isso foi o que a gente aplicou, que realmente foi a chave do sucesso da Max Milhas? Acho que sim, o que fez a gente ter sucesso é uma combinação de fatores. Tem a sorte de ter começado um negócio no momento certo, no lugar certo, tem isso tudo também. Mas sem sorte, sem competência também você não consegue fazer nada com isso, né? Eu acho que a gente teve assim, uma capacidade de execução muito boa, então assim, trazer pessoas, acho que pra gente o crucial foi ter o propósito muito claro. Eu falo porque tá começando a empreender assim, cara, por que você quer empreender? Ah, eu quero ficar rico. Cara, você vai engajar alguém nesse propósito, vamos empreender pra eu ficar rico, entendeu assim? Se funciona assim, cara, você tem que ter um propósito ali por trás. Tudo bem, tem, assim, não é tem que ter, né? Essa é a minha opinião, não tem certo e errado, óbvio. Mas pra gente isso foi importante, cara. Eu comecei realmente um negócio que eu achava viajar relevante, eu achava que podia fazer mais pessoas viajarem. E aí quando eu fui trazer as pessoas foram trabalhar com a gente, tinha esse propósito também. Então a galera se engajava de uma forma melhor e a execução nossa foi muito boa, sempre preocupando com o cara de fato, sabe? Então esse propósito que trouxe, eu acho que uma grande coisa que é a capacidade de execução, de se virar e de resolver, e dedicação, etc, que foi importante, e se colocar no lugar do outro, empatia com o cara que está viajando. Isso trouxe, esses ingredientes possibilitou que a gente criasse esse atendimento diferenciado, não só atendimento, um relacionamento com o cliente diferenciado, foco nele de verdade, que possibilitou que o cliente indique mais cliente e crescesse tanto. Obviamente que isso tudo sem ter um produto que de fato muda a vida da pessoa também não adianta. Sem investidor, sem muito dinheiro, você não consegue crescer. A gente conseguiu porque o nosso produto também, cara, o cara viu uma passagem de R$1.500, comprava por R$500. Falei, cara, você não viajaria. Um terço das pessoas que compram passagem com a gente falam, eu não realizaria essa viagem se não fosse esse preço. Nem é que eu viajaria de outra forma, eu não conseguiria viajar. Então a gente possibilita a viagem na vida da pessoa.
Não é só 5% de desconto. Algumas vezes mas de forma geral não. Então eu acho que isso é importante. Então, um produto que realmente faz a diferença no consumidor, depois a forma que você consegue executar isso, colocando o consumidor realmente na frente do jogo, entendendo os dilemas dele, sentindo a dor dele, para poder resolver. Uma coisa que também é super comum, assim, a startup, talvez, o termo startup trouxe uma série de itens que são tradicionalmente antigos, mas de novo para dentro de empresas, né? Uma delas é cultura. Cultura é importante aqui para vocês? Esse tema é super interessante porque eu sofri muito com esse tema. Porque eu vim de grandes empresas e aí eu queria, quando comecei a minha própria empresa, eu achei que ia implementar a mesma cultura que eu tinha aprendido lá.